Bom, pessoal, agora nós vamos começar a falar sobre escoamento turbulento, tá? E quando a gente começa a falar sobre escoamento turbulento, nós vamos ver que a rugosidade da superfície da parede do tubo passa a ter influência sobre o escoamento, tá bom? Principalmente no que tange a perda de carga, tá? Ou seja, a queda de pressão ao longo de uma seção de tubulação. Nós já comentamos na aula anterior sobre o fator de atrito de Darcy, tá? Falamos que a definição dele parte lá de 4 vezes o coeficiente de fricção ou o coeficiente de atrito pelicular, onde o CF também é chamado de fator de atrito de Plane. E nós encontramos uma expressão analítica para o fator de atrito de Darcy, para o caso onde nós consideramos o escoamento de Hagen pós-L, ou seja, escoamento laminar no interior de um tubo, onde a força motora desse escoamento é um gradiente de pressão. Na sequência, nós comentamos sobre perda de carga e apresentamos a equação de Darcy-Weisbach, tá? Seria a equação que vai nos fornecer a perda de carga a partir do conhecimento da velocidade média no escoamento, comprimento da tubulação, diâmetro da tubulação e fator de atrito de Darcy. Essa equação ela vai ser válida para escoamento laminar ou turbulento. No entanto, essa equaçãozinha aqui somente para escoamento laminar. Então nós temos que encontrar como calcular o fator de atrito de Darcy para o caso de escoamento turbulento. Tá? E essa análise, a forma de se fazer isso, começou lá em 1930 com Prandtl. Então, quase 100 anos atrás. Utilizando a análise dimensional, lembrando que a análise dimensional é uma ferramenta extremamente poderosa. E conceitos físicos. Prandtl deduziu uma equação para a subcamada viscosa, que a gente vai explicar de uma forma um pouquinho mais detalhada o que é, chamada lei de parede. Lei de parede é algo que, se algum dia vocês forem trabalhar com conceitos avançados de modelagem ou trabalhar com dinâmica dos fluidos computacional, tá? Vocês vão utilizar muito conhecimentos relativos a isso. Lembrando que a maior parte dos escoamentos, de um ponto de vista seja natural, seja prático, tá? É baseado em escoamentos turbulentos. E vocês vão recair sobre isso daqui, que é uma teoria para escoamento turbulento. Então, a lei de parede, ela vai nos dizer basicamente que U mais é igual a Y mais. Essa equação extremamente simples. Vamos chamar aqui de U. Bom, mas o que U mais igual a Y mais quer dizer? Primeiro, o que seria o mais? O mais é uma velocidade adimensional. E Y mais é um comprimento, uma distância adimensional. E como que eles são definidos? O mais nada mais é do que a nossa velocidade U, tá? Onde U seria a velocidade na direção axial do escoamento. Se nós estivermos assumindo coordenadas cilíndricas, como fizemos no tópico anterior, o U aqui estaria nos representando o nosso VZ, tá? Assumindo que a direção do escoamento estivesse na direção Z, então seria o nosso VZ de R. Esse seria o U, dividido por o asterisco.
Ou nós podemos trocar os sistemas de eixo e falar que a velocidade U acontece na direção X e a direção X está na direção axial. E nós temos um BR e um Vθ nas direções radial e azimutal. Então é simplesmente a nossa componente U da velocidade, tá? Dividido por o asterisco. Sendo esse U asterisco a chamada velocidade de fricção ou velocidade de cisalhamento, que na realidade não é uma velocidade, mas tem dimensão de velocidade, e é dado simplesmente por tal P sobre ρ, onde tal P é a tensão cisalhante na parede, tá? Tal P ou tal W. E o Y+? O Y+ é um comprimento adimensional definido como Y, que multiplica o asterisco, dividido por μ, viscosidade cinemática, tá, do fluido. Bom, então lá em 1930 o Prandtl deduziu essa equação, ou seja, para dentro da subcamada viscosa, isso daqui deveria ser válido. Tá? Só deixar por escrito. Sendo que o asterisco velocidade de atrito ou velocidade de cisalhamento. Por quê? Pela definição dele, ele é definido com base na tensão cisalhante na parede, tá? No entanto, por ser dividido pela massa específica, isso nos dá uma unidade de velocidade. Na sequência, vou mostrar o equacionamento, tá? Comentando sobre a sequência temporal, cronológica, na qual isso foi desenvolvido, e depois vou apresentar, diríamos, uma figurinha para tentar mostrar como isso se aplica. Tá? Então, em 1933, von Karman, vocês vão ver que são nomes que vão se repetir muito ao longo não só da parte de mecânica dos fluidos, como também de transferência de calor. Deduziu da mesma forma, tá? Ou seja, análise dimensional. A chamada lei da diferença de velocidade. Então essa lei de diferença de velocidade vai ser aplicada para a camada externa. E já já a gente vai comentar o que é a camada externa. Isso daqui nos dá U menos U, onde seria um U de x menos um U de xy, tá? Poderia entender dessa forma, dividido por U asterisco, igual a uma função g qualquer, a qual essa função g depende do tipo de escoamento, de y sobre delta, onde y é a cota y e delta é a espessura da camada limite.
aqui de equação 5. Posteriormente, em 37, Milgram produziu a chamada lei logarítmica da camada intermediária. E essa lei logarítmica nos diz que U sobre o asterisco vai ser igual a 1 sobre kappa, que multiplica o ln de y vezes o asterisco dividido por μ, mais uma constante b qualquer. A gente pode reescrever isso daqui em termos da definição de U mais e de Y mais. Então, simplesmente substituindo aqui as equações 2 e 4, essa equação que nós vamos chamar de 6. De tal forma que U mais vai ser igual a 1 sobre kappa, que multiplica o ln de y mais b. Vou chamar isso de equação 7 como sendo a lei logarítmica da camada intermediária. Bom, uma coisa interessante é que ao longo de toda a gama de escoamentos turbulentos próximos à parede, e aí ressaltar que isso para paredes lisas as constantes kappa e b são realmente constantes, tá? Ou seja, os valores não mudam. O kappa aproximadamente igual a 0,41 e b aproximadamente igual a 5. Bom, e qual a importância disso? Onde nós vamos utilizar isso? Vamos pensar num gráfico dessa forma, onde aqui nós temos um perfil de velocidade fora da câmera.
Só tentar alinhar ele com a câmera. Então aqui nós temos nosso eixo Y. Do lado de cá, no eixo X, nós vamos ter uma tensão cisalhante, função de X. E do lado de cá, nós vamos ter uma velocidade, tá? Vamos chamar aqui de função de X, mas da mesma forma que falamos aqui em função de X, ela vai ser função de X e Y, dependendo da região de análise. Acima dessa linha tracejada, onde nós temos Y igual a um delta de X, correspondendo à espessura da camada limite, tá? E aí, se a gente lembrar lá da nossa aula passada, onde nós falamos sobre comprimento de entrada, e aqui vem a ideia do desenvolvimento da camada limite, tá? Então, esse delta seria isso daqui, essa espessura dessa camada limite. Só que isso daqui é válido não só para escoamento num tubo, tá? Mas para a maior parte dos escoamentos turbulentos próximos à parede. Então, se a gente imaginar, por simplicidade, temos, por exemplo, escoamento sobre uma placa plana, onde isso daqui estaria representando a nossa placa plana, e nós teremos um escoamento aqui incidindo sobre essa placa. Vamos assumir aqui um perfil de velocidade uniforme, incidindo sobre a placa. Essa primeira camada de fluido aqui, ao entrar em contato com a placa, vai assumir a velocidade da placa, se essa placa está estática. Então a velocidade dessa primeira camada de fluido vai para zero junto à placa. Pelo efeito da viscosidade do fluido, vai começar a haver uma difusão dessa baixa velocidade aqui junto à placa, tá? E isso vai levar ao desenvolvimento da chamada camada limite, onde o nosso perfil de velocidade em cada posição analisada vai começar a diferir, tá? Sempre com a velocidade tendendo à velocidade da placa aqui no ponto de contato do fluido com a placa. A essa espessura dessa região, que é uma região extremamente delgada, tá? Ainda mais altos números de Reynolds, dá-se o nome de um delta de X. Por que um delta de X? Porque esse aqui está o nosso sistema de eixos X e Y. O valor dessa espessura delta varia com X. Na realidade, o delta vai aumentar com o tamanho de X. Posteriormente, nós vamos fazer uma definição mais formal de camada limite, tá? Aqui é só, a ideia é que vocês possam entender o que vai ser comentado na sequência. Aonde fora da região de camada limite, ou seja, para cima aqui, um y maior do que delta, nós vamos ter o nosso U igual ao infinito, onde esse daqui seria o infinito, ou seja, a velocidade da corrente livre. Então, em qualquer posição que eu analisar aqui, teremos U igual ao infinito. Se existir um gradiente de pressão atuando aqui, nós vamos deixar de ter U igual ao infinito e vamos passar a ter um U igual a um U de X. Ou seja, uma velocidade U que vai depender só da nossa posição X. E aí, qualquer posição Y que eu analisar para Y maior do que delta, o meu U é igual a U de X. Não muda mais com a direção Y. No entanto, aqui dentro, nós temos um U de XY. O que isso quer dizer? Que o valor da minha velocidade U vai depender tanto da minha posição X quanto da minha posição Y. Tá? Então, de uma forma bem básica, bem resumida, isso seria a ideia de camada limite.
Quando nós vamos para uma camada limite turbulenta, nós vamos ter uma mudança na forma do nosso perfil de velocidade, tá? De tal forma que o gradiente aqui de velocidade próximo à parede vai aumentar, o que vai levar a uma tensão cisalhante maior. Mas voltando para o comentário, agora, tá só tendo falado um pouquinho a respeito da camada limite, e aí a gente pode pensar que aqui então é a posição onde y é igual a delta de x, normalmente definido como, nós definimos o delta de x como sendo a posição para a qual o nosso u de xy se torna igual a 0,99, vamos chamar aqui do mu de x, tá? Para deixar de uma forma mais genérica. Então, para cima dessa linha, nós temos u de x, para baixo dessa linha, nós temos o mu de xy. E aqui dentro dessa linha, nós podemos fazer algumas outras divisões, onde, para a primeira divisão, nós teríamos alguma coisa mais ou menos dessa forma, tá? E aí vamos dizer que para baixo dessa linha nós estamos em uma região dentro da camada limite, chamada de subcamada viscosa. Podemos considerar uma outra subdivisão, e aí falar que entre a linha correspondente à subcamada viscosa e a linha correspondente à camada intermediária, nós estamos na camada intermediária. E aí acima dessa linha até o final da camada limite, nós vamos para a chamada camada externa. E isso está relacionado com esse equacionamento que nós colocamos aqui, ó. Um equacionamento da lei de parede, que vai ser válido para subcamada viscosa, um equacionamento da lei de diferença de velocidade, que vai ser válido para a camada externa, e um equacionamento que vai ser válido para a camada intermediária. Bom, como que isso daqui ficaria pensando em algo desse tipo, tá? Nós teríamos essas divisões, vamos colocar aqui de novo o escoamento sobre uma placa plana, por ser o escoamento mais simples possível de se analisar. Então nós teríamos alguma coisa mais ou menos assim, aqui sendo o nosso limite da camada limite. Então aqui a nossa espessura delta, essa região aqui como sendo uma camada intermediária, essa região como sendo uma camada externa, e essa regiãozinha aqui, ó, bem próxima à parede,
como sendo a subcamada viscosa. Na onde isso daqui tem uma espessura de aproximadamente 2% dessa espessura delta de X, ou seja, é algo realmente muito fino. Tá? E quando nós fazemos essa análise, combinamos ela com o gráfico para tensão cisalhante, então aqui nós temos o nosso valor Y e do lado de cá o nosso valor de tensão e não mais de velocidade, nós podemos fazer a distinção onde aqui vai ser o nosso tal P, tá? Ou tal W, vai ser uma função só de X, tensão cisalhante na parede, e essa curva aqui, ó, está referida à tensão laminar, tá? Ou seja, tensão devido ao efeito da ação da viscosidade do fluido. E por outro lado, essa curva aqui que vai nos dar a nossa tensão cisalhante, como um tal de XY, vamos falar assim, ela vai ser a composição da tensão laminar, que é essa representada por essa curva, com a tensão turbulenta, que vai se dar por essa diferença de uma curva até outra. Então essa é a tensão devido à ação do escoamento turbulento. Tá? Para tentar deixar isso mais claro e falar o que vem a ser essa tensão turbulenta de um ponto de vista de equacionamento, vamos só fazer uma pausa aqui e apresentar as equações de Navier-Stokes escritas como equações médias de Reynolds, tá? Nós já falamos do processo de decomposição de escalas de Reynolds, onde ele fala, olha, se eu tenho uma dada componente da velocidade U, essa é uma componente instantânea, ela varia na posição, ou seja, no espaço e varia no tempo, eu posso reescrever esse U como sendo um U médio mais U linha. Nós apresentamos essa definiçãozinha para vocês de uma forma bem simples. Tá? E aí, se aplicar esse processo de decomposição de escalas e depois fizer uma média no equacionamento, nós vamos chegar nas chamadas equações médias de Reynolds, onde eu vou colocar aqui na forma inicial, tá? Por ser mais compacto, mas não esconder digamos, os termos da equação, vamos falar assim. Nós chegamos em uma equação desse tipo, onde os índices I e J, eles variam de 1 até 3. Tá? Então, colocando de uma forma bem simples, se você quiser recuperar as equações na forma como a gente escreveu lá para Navier-Stokes em coordenadas cartesianas, você vai fazer o I e o J variar de 1 até 3. Então, você vai colocar, por exemplo, para I igual a 1, isso vai representar ou a componente U ou a direção X. Para J, ou componente V, ou direção Y. Aqui nós não colocamos, desculpa, não para I e para J, mas para I igual a 1, desculpa, para I igual a 2, aí sim representar o J ou Y, ou para I igual a 3, representar o W ou K. Tá? Fazendo essa substituição, vamos encontrar I índices iguais vão representar um somatório. Você consegue recuperar o equacionamento. O ponto que eu quero destacar é só isso daqui, ó. Quando nós fazemos esse processo de média temporal aplicada ao escoamento, tá? Desculpa, não média temporal, mas média de Reynolds, surge esse termo. E esse termo aqui entre parênteses, menos ρ, U I linha, o J linha médio,
é o chamado tensor de Reynolds. Embora ele tenha origem no lado convectivo, na aceleração convectiva, por isso que ele é acompanhado da massa específica, o comportamento físico dele é similar à de uma tensão, tá? Então é usual, praticamente isso é comum na literatura, se transportar essa variável para o lado aqui, junto do lado das tensões viscosas, para fazer a atuação dele. E quando a gente for trabalhar lá com modelagem de turbulência, uma das formas de se modelar isso é assumindo uma viscosidade turbulenta para se trabalhar com esse termo. Então, vocês vão ver mais detalhes disso se tiverem curiosidade de acessar um dos vídeos que eu deixei disponíveis lá como material complementar. Mas a ideia então é esse modelamento da tensão turbulenta está relacionado com essa componente aqui das equações que vão surgir quando a gente aplicar a equação média. Tá? Vou voltar isso para cá, só para tentar dizer de uma forma simples, tá? Aqui a gente está tentando colocar tudo bem simples, da onde surgiria essa diferença aqui para a tensão turbulenta. Desculpa que não estava aparecendo direito. Então, essas seriam as três componentes da nossa camada limite, tá? Uma subcamada viscosa, uma camada intermediária e uma camada externa. E esse é o equacionamento referente a essas componentes. Vou para cá. Bom, continuando. Se nós plotarmos essas equações, nós vamos chegar, e aí buscando uma figurinha lá do White, tá, para facilitar a explicação, em algo próximo disso daqui, onde esse é um gráfico semilog, ou seja, no eixo aqui, o mais, ele está plotado como linear, no eixo y mais é logaritmo, tá? E aqui nós temos inner layer, ou subcamada viscosa, uma região de adaptação feita com base em dados experimentais, o overlap layer, que seria a nossa camada intermediária, onde se aplica a lei logarítmica para a camada intermediária, e aqui o outer law profiles é a camada externa. Então, olha que interessante isso daqui, para qualquer que seja o escoamento turbulento, tá? Se a gente estiver pensando sobre uma placa plana, um cilindro, uma esfera, seja lá o que for que estiver acontecendo, nessas regiões mais próximas da parede, de subcamada viscosa e camada intermediária, esse equacionamento nos dá uma resposta muito próxima de U mais e Y+, ou seja, isso nos permitiria reproduzir um perfil de velocidade, tá, para o escoamento, para toda uma gama de escoamentos turbulentos. Quando vocês trabalharem, se forem trabalhar com dinâmica de fluidos computacional, vocês vão ver que isso daqui é uma região bem interessante, tá? Na onde nós trabalhamos normalmente com a lei de parede, para y mais menor do que 5, então teríamos algo do tipo U mais igual a y mais. Mas peraí, se daqui é uma equação U mais igual a y mais, por que está aparecendo como uma curva aqui e não uma reta? Porque é um gráfico semilog. Tá? Da mesma forma que a nossa equação que tem um logarítmico, ela aparece aqui como uma linha reta. Então, o mais comum quando vocês, ou se forem trabalhar com CFD, vai ser procurar um refinamento na parede de tal forma que o seu valor y mais seja menor do que 5, tá? E você possa trabalhar com uma lei de parede usual do tipo mais igual a y mais. Se isso não for possível, vocês buscam aqui, ó, valores para y mais acima de 30, tá? De um ponto de vista teórico, isso daqui ele se mantém até algo em torno de 10, 10,25. Usualmente, tá, na prática, costuma se trabalhar menor do que 5 ou maior do que 30.
que é que você cai na lei logarítmica. Então você tem como tentar recuperar esse seu perfil de velocidade, representando ele muito bem por meio dessa expressão. Nessa região de 5 a 30, a gente cai aqui, ó, numa região que é adaptada com dados experimentais. Então isso daqui não tem um equacionamento, digamos, tão confiável, vamos falar assim, para nos dar isso daqui matematicamente. Tá? Isso válido para escoamentos turbulentos, considerando parede lisa. Isso tem que ficar claro, tá? Vocês têm que ter isso em mente. Depois a gente vai fazer um exemplo mostrando a utilização dessa lei para a camada intermediária, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil o entendimento. Bom, um outro ponto interessante, tá? Quase toda a região de camada limite vai ser dominado pela lei da camada intermediária. Subcamada viscosa, como eu tentei esquematizar antes, muito pequena, em torno de 2%, e a camada externa também uma região relativamente pequena, a maior parte dado pela camada intermediária. Então, se você quiser tentar buscar de uma forma representativa, tá, essa razão ou sobre o asterisco, ou tentar correlacionar isso com uma tensão cisalhante, provavelmente essa vai ser uma equação mais indicada para se utilizar. Bom, com base nessa equação, solução para escoamento turbulento com parede lisa para fator de atrito de Darcy, que é o nosso objetivo agora. Tá? Então, Prandt deduziu, com base na lei logarítmica da camada intermediária, e aí, não sei se lembrando ou só simplesmente comentando, né, com vocês, mas Prandt foi o responsável pelo conceito de camada limite. Tá? A seguinte expressão, 1 sobre raiz de f, vai ser igual a 2 vezes o log na base 10, tá? Não é LM, não é logaritmo natural, log base 10, que multiplica Reynolds D vezes a raiz de f menos 0,8. Então isso nos dá uma expressão para encontrar o fator de atrito de Darcy para um escoamento com base apenas no número de Reynolds, assim como para no caso laminar. Vamos chamar essa daqui de equação 8. Problema, essa é uma equação transcendental, tá? É impossível você explicitar o raiz de f. Então, ou você vai utilizar uma calculadora científica ou uma calculadora gráfica para resolver isso, ou qualquer programa computacional que você queira, ou você vai fazer de forma interativa na mão. Tá? Bom, e quando a gente sai de parede lisa e vai para parede rugosa? E aí lembrando que a rugosidade não afeta o atrito laminar.
mas afeta fortemente o atrito turbulento. Isso daqui, a equação que nós vamos apresentar agora, ela foi proposta por Licurades. Para o chamado escoamento totalmente rugoso. Tá? Quando a gente apresentar o diagrama de Moore, a gente vai comentar sobre esse escoamento totalmente rugoso. Na realidade seria um escoamento com um nível de turbulência tão elevado que o número de Reynolds passa de ter influência sobre o mesmo. Tá? No sentido do fator de atrito. E é por isso que nessa equação 1 sobre raiz de f igual a menos 2 que multiplica log na base 10, tá? De epsilon sobre d dividido por 3,7, não aparece o número de Reynolds. Então a gente já está falando de um Reynolds suficientemente elevado, de tal forma que o f deixa de ser função de Reynolds. Bom, vamos chamar essa de equação 9. Página 2, página 3 agora. E aí, posteriormente, a gente chega na equação de interesse nossa, tá? Que vai ser a mais utilizada, a chamada equação de Colebrook. Essa é uma das equações mais comuns e mais utilizadas em mecânica dos fluidos. Tá? Principalmente para cálculo de fator de atrito, cálculo de perda de carga, queda de pressão. Então tem uma relevância prática muito grande. Colebrook ele combinou as equações para parede lisa e para escoamento totalmente rugoso. Tá? Chegando na expressão 1 sobre raiz de f, vai ser igual a menos 2 vezes o log de epsilon sobre d, onde epsilon é a rugosidade da parede do tubo, dividido por 3,7. Se a gente olhar isso daqui e comparar com a expressão do Licurades, tá? 1 sobre raiz de f igual a menos 2 vezes log de epsilon sobre d dividido por 3,7. Exatamente a mesma coisa, mais 2,51 dividido por Reynolds D vezes raiz de f. E aí entra a função do número de Reynolds. Vamos chamar essa equação de número 10. Observem que é uma equação transcendental, tá? Ou seja, é impossível explicitar f. De novo, ou você vai utilizar uma calculadora científica, ou uma calculadora gráfica, ou algum software, ou você vai utilizar
um procedimento iterativo manual, tá? Para encontrar o valor de f. Essa fórmula ela foi plotada em 1944. Isso não é algo novo. Por Moody, gerando o que é hoje conhecido como sendo o diagrama de Moody. Talvez seja o diagrama mais famoso em mecânica dos fluidos. Por que ele botou isso? Justamente devido à dificuldade de se trabalhar com essa equação. Tá muito mais fácil você consultar um diagrama do que você ter que resolver uma equação transcendental, ainda mais quando você está pensando em algo antes de 1944. Tá? Uma equação alternativa seria a equação de Hallan, é uma equação similar à equação de Colebrook, no entanto explícita, tá? Ou seja, ele já isolou f. 1 sobre raiz de f vai ser aproximadamente igual a menos 1,8, que multiplica o log de 6,4 dividido por Reynolds D, mais epsilon sobre D dividido por 3,7 elevado a 1,11. Então, se você não quiser trabalhar com a equação de Colebrook, mas ainda assim quiser obter uma precisão para o seu valor de fator de atrito melhor do que você vai obter utilizando um diagrama de Moody, tá? A não ser que você esteja trabalhando com zoom infinito, porque visualmente fica difícil. A gente vai mostrar o diagrama de Moody na sequência. Você pode utilizar a equação de Hallan, tá? Não, então precisa como Colebrook, mas provavelmente vai te dar a condição de obter um F mais razoável do que buscando direto no diagrama de Moody. Bom, o diagrama de Moody nada mais é do que esse diagrama, tá? Esse daqui é na forma como vocês vão encontrar ele no Impropera. O White também vai trazer, tá? A Senge ou qualquer livro, texto de mecânica dos fluidos ou transferência de calor vai te trazer um diagrama de Moody. Como funciona o diagrama de Moody? Nós temos aqui, num eixo, um número de Reynolds. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Então, aqui ele nos dá a definição, tá? Reynolds baseado no diâmetro vai ser a velocidade média no tubo vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. Nós temos aqui um outro eixo, um terceiro eixo com a rugosidade relativa, tá? É o nosso epsilon sobre D, então é a rugosidade dividida pelo diâmetro do tubo. E do lado de cá, o fator de atrito de Darcy, tá? O F. Então, vindo aqui para o corpo do diagrama, vou tentar posicionar ele melhor aqui, o que nós temos? Números de Reynolds baixo, abaixo de 2100, tá? Escoamento laminar. Para o escoamento laminar, F é igual a 64 sobre Reynolds D, da forma como a gente deduziu, mostrou isso daqui, tá? Então, escoamento laminar, isso é válido. Aqui ele traz uma zona crítica, tá? O que seria essa zona crítica? Uma zona onde nós não temos muitos dados disponíveis e você está no início da transição para turbulência. Então, não é uma zona interessante para se trabalhar com projetos de engenharia. Tá? Depois ele vem para essa zona de transição, ou seja, a gente já está no número de Reynolds um pouco mais elevado,
Então aqui nós já temos efeito do escoamento turbulento acontecendo. E a rugosidade para a parede, tá? O nosso epsilon sobre D aqui, na forma de uma rugosidade adimensional, passa a ter influência sobre o valor do fator de atrito. Se nós viemos aqui na primeira curva aqui embaixo, essa é a curva para um tubo liso, ou seja, se eu posso desprezar o efeito da rugosidade da parede. Tá? Então nós buscaríamos nessa curva, função apenas de número de Reynolds. Dado um determinado número de Reynolds, por exemplo, 10 a quinta, olha, eu calculei o Reynolds desse problema vale 100.000. Como que eu obtenho o fator de atrito para Reynolds 100.000, considerando que o tubo é de parede lisa? Ou eu vou utilizar a equação de Colebrook, ou eu vou utilizar a equação proposta por Prandtl para tubos de parede lisa, ou eu vou vir aqui no diagrama de Moody e vou buscar, olha, para Reynolds 100.000, nós estamos aqui. Então vamos subir em linha reta em Reynolds 100.000 até chegar aqui na nossa curva desejada. No caso, hipoteticamente, estamos falando que é um tubo de parede lisa. Cheguei na curva desejada, vou buscar para o lado esquerdo. E aqui eu retiro o valor do fator de atrito no lado esquerdo, tá? Então, se aqui nós temos 0.015, 0.016, 0.017, 0.018. Ou, no nosso caso, né, 0,018, tá? Então, esse seria o fator de atrito com essa hipótese. Olha, não, na verdade eu estou trabalhando um problema onde eu tenho um número de Reynolds de 10 a sexta com uma rugosidade relativa de 0,01. Como que eu faria para ter a obtenção do fator de atrito nesse caso? De novo, ou utilizaria Colebrook ou aí não mais a equação de Prandtl, tá? Uma vez que a equação de Prandtl nesse caso não se aplica, já que não é um tubo de parede lisa. Ou eu vou utilizar a equação de Haaland. Então eu vou subir aqui, ó, até a curva para a rugosidade relativa 0.001. Vou puxar para o lado esquerdo. E vou obter aqui, ó, nesse caso o valor de F vale 0,02, 0,021. Apenas exemplificando. E o que seria o escoamento totalmente rugoso a partir do qual a equação do Nicuradze é válida, que nós apresentamos também? Ele é dado por essa linha aqui, ó. Escoamento totalmente rugoso. Veja que essa zona de transição, ela é considerada em todo esse pedaço, ou seja, nós já temos escoamento turbulento. No entanto, dentro dessa zona, para aquela dada condição, vamos falar assim, o número de Reynolds não é tão alto a ponto de tornar o escoamento independente do próprio Reynolds, vamos falar assim, tá? Expressando de uma forma melhor, o nível de turbulência do escoamento não é tão alto de tal forma que ele passe a ser independente do número de Reynolds. Fica fisicamente mais consistente a explicação. Então, olha, dentro dessas regiões, principalmente para rugosidades relativas mais baixas, nós temos uma grande variação do F em relação ao Reynolds. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, Reynolds 10 a quinta para um tubo liso, ele me deu esse valor de F. Se eu pegar Reynolds 10 a sétima para um tubo liso, ele vai me dar esse valor de F aqui próximo de 0.008. Então eu saí de 0,018 para 0,008 e está cortando a câmera, desculpa. Então aqui, ó, 10 a sétima, estaríamos aqui, vai vir aqui praticamente no nosso eixo, 0,008 para o F. Então uma diferença muito grande, tá? Que vai fazer uma diferença grande no nosso cálculo de perda de carga. Por outro lado, se nós viemos aqui, por exemplo, para uma rugosidade relativa 0,05, se eu trabalhar com Reynolds 10 a quinta, eu vou subir essa linha de Reynolds 10 a quinta, até intersectar aqui, ó, a nossa rugosidade relativa e vou puxar isso para o lado esquerdo. E vai nos dar um fator de atrito aqui entre 0,07 e 0,08, tá?
Se eu fizer essa mesma coisa para Reynolds 10/7, eu vou cair aqui em cima sobre a mesma linha, puxando na mesma posição do lado esquerdo, ou seja, tanto faz o número de Reynolds aqui, ó, desde que ele seja maior do que o Reynolds que chega até essa linha tracejada, tá? O que eu pegar para o lado de lá independe do número de Reynolds. Espero que tenha conseguido explicar de uma forma razoável como funciona o diagrama de Moody. Na sequência, nós vamos fazer alguns exemplos, tá? E vamos mostrar um exemplo de aplicação do diagrama de Moody, exemplo de aplicação da equação de Hallett e exemplo de aplicação da equação de Colebrook. Bom, pessoal, o nosso objetivo nessa aula, considerando a parte teórica, é até aqui, tá? Na sequência, nós vamos falar um pouquinho, ou vamos apresentar alguns exemplos para cálculo de perda de carga e falar um pouco sobre a forma como a perda de carga se dá. Nessa aula não, desculpa, nesse vídeo, que já está se estendendo muito. Então, vou interromper agora, tá? Já temos quase 1 hora de vídeo. Na sequência, vamos fazer um exemplo simples. É isso, pessoal. Muito obrigado.